Olá, esse livro que eu vou falar hoje é um lançamento recente que fez eu me perguntar sobre a coisa do fanservice hoje em dia e do lugar do fã, do leitor, né, antes de mais nada, como um consumidor que quer ter as suas vontades atendidas. Então eu vou falar hoje sobre O Amanhecer na Colheita, que é a nova prequela ali do universo Jogos Vorazes, lançada em março de 2025. E eu já vou avisando que eu não gostei do livro, porque pra mim ele é um grande fanservice costurado ali com todo tipo de situações que a gente já conhece e que nunca sai do lugar da referência vazia, da concessão. Ele pra mim é um grande arremedo ali do Em Chamas, que é o segundo livro da série original, né? Aliás, eu vou falar muito do Em Chamas nesse vídeo. Essa, então, é a segunda prequela do universo Jogos Vorazes. Ela é seguida ali do Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que foi lançada em 2020. E dessa vez a Suzanne Collins, ela decidiu então focar no Rei Mitch, que é aquele mentor da inesquecível Katniss Everdeen e do Peeta. E quando a trilogia original começa, ele é o único vitorioso ali vivo do Distrito 12. Antes de mais nada, falando sobre essa coisa do fanservice em si. O que é fanservice, né? Ele é um termo que vem do inglês que significa a serviço do fã. E consiste então em acrescentar elementos na produção deliberadamente e unicamente para agradar o fã, para atender expectativas. Então, depois daquela prequela anterior, né, o Cantiga dos Pássaros, ela não agradar necessariamente todos os fãs, eu percebo que é um livro também que dividiu opiniões. Isso porque ele tem uma proposta muito diferente da trilogia original. A gente percebe que a Suzanne Collins, ela tá fazendo quase que um estudo de personagem ali do vilão, né, da saga, o Presidente Snow, numa narrativa que vai ser bem mais interiorizada, com todo um trabalho ali, até mais psicológico mesmo. É de fato o capítulo que oferece, assim, uma virada de perspectiva até mais intimista também, uma nova visão sobre aquele universo, né? E aí, o que talvez tenha acontecido após essa recepção meio mista, né, é que a Suzanne Collins vai então aqui retornar com O Amanhecer na Colheita. Ela vai retornar ao lugar do conforto, né, que é um livro mais lugar comum mesmo, que vai repetir ali a fórmula já conhecida nos livros anteriores, numa estrutura muito similar, de novo, ao Em Chamas. Só que é aí que mora o perigo também, né? Porque embora O Amanhecer na Colheita, ele cumpra muito bem esse papel de ser feito para agradar, né? Não existe necessariamente nada de novo aqui. E isso aqui não é um sermão contra a fanservice, ou contra essa ideia de revisitar mundos que a gente ama, ou essa coisa capitalista de ficar revisitando sagas eternamente. Se pelo contrário, eu acho que isso é mais uma forma também de pensarmos como consumimos histórias hoje em dia, e o tipo de expectativa que se cria em torno delas, e o direito que alguns fãs, né, têm sobre propriedades artísticas, ou acham que têm. Então, como eu falei, eu percebo que há muita lógica de consumidor por trás de leitores hoje em dia, que pegam para si esse direito de impor suas vontades sobre autores, porque é eles que estão pagando por aquilo. Mas esse lugar de nostalgia que O Amanhecer na Colheita, ele vai entrar aqui, né? Ele vai entrar para tapar um lugar que o Cantiga talvez tenha deixado um pouco vazio ali, segundo uma parcela dos fãs, né? É também um lugar de repetição. Eu, como leitor, eu quero ter uma experiência de leitura, quando eu vou ler o livro, né, não apenas de uma história mediana, que busca apenas se compensar com easter eggs e acenos constantes ali, a elementos que eu já conheço. Enfim, falando um pouco mais da história em si, O Amanhecer da Colheita, ele tem uma premissa até interessante. Então, a trama vai se passar ali 40 anos após o Cantiga dos Pássaros e alguns anos antes da trilogia original, durante o 50º Jogos Vorazes, que é uma edição que vai dobrar ali o número de tributos, por consequência do chamado Massacre Quaternário, que é essa edição comemorativa que acontece a cada 25 anos dos jogos, conforme, de novo, a gente viu no Em Chamas. Ou seja, ao invés de um menino e uma menina de cada distrito sorteados ali para competir nos jogos, como é de praxe, né? Dessa vez a gente vai ter então 2 meninos e 2 meninas, ou seja, 4 tributos de cada distrito ali de Panem. E no meio desse horror todo, então, a gente vai conhecer, ou melhor, a gente vai encontrar o Rei Mitch adolescente, né? E a história vai começar ali no dia do aniversário dele, de 16 anos, que é também o dia da colheita, ou seja, um dia que esse sorteio de tributos vai acontecer, né? E a gente então vai conhecer esse Rei Mitch, que é meio engraçado, meio despojado. Ele tá tentando ali focar na própria sobrevivência e na sobrevivência das pessoas que ele ama. Então ele é um garoto bem humilde também, ele não tem mais pai, e ele ajuda a criar ali o irmãozinho mais novo junto com a mãe, né, e tudo mais. Só que, é claro, ele acaba sendo escolhido como tributo na colheita, e aí ele vai pra capital ali junto com os outros 3 azarados do Distrito 12. Então vai ser uma menina ali que é quase uma irmã pra ele, e tem um garoto também que é um apostador compulsivo,
e ele é mais afastado ali do grupo, e a outra garota que também é meio metida, que pertence ao que a gente entende ser uma classe ali mais burguesa do Distrito 12. Enfim, tinha tudo pra ser interessante, e a gente já sabe que o Haymitch vai vencer os jogos, né? Mas o que realmente interessava, então, dessa prequela, seria então ver esse arco de transformação dele, né? Entender como que aquele adolescente tão espirituoso vai se tornar um adulto sarcástico, amargurado, alcoolista, né? Que a gente conheceu na trilogia original. Só que o que é entregue aqui é um Haymitch bem genérico, que podia ser trocado por qualquer outro personagem, ninguém ia notar. Antes dos jogos, durante os preparativos ali para a competição, né, na capital, o Haymitch vai ser então cooptado para participar de um plano rebelde ali feito pelo Bitsy e pelo Plutarco, que são personagens que também a gente já conhece da trilogia original. E é um plano então que vai visar ali destruir a arena dos jogos para começar uma nova rebelião ali entre os distritos contra a capital. Parece uma coisa que a gente já viu antes. Pois é, né? O resto do elenco é bem esquecível. A gente vê ali que o Haymitch, inclusive, ele namora uma menina ali no Distrito 12, né? A Leonor Dove. E ela é, digamos assim, quase que um cosplay da Lucy Greybird, lá do Cantiga, né? Ela, inclusive, é do mesmo bando ali, da Lucy Gray, daquele bando de nômades, que também vai ser muito referenciado aqui. Só que, assim, aquele romance do Haymitch com essa menina é muito chato, dá vontade também de pular a cena ali dos dois juntos. A arena onde vai acontecer os jogos parece um Ctrl-C, Ctrl-V ali do que a gente já viu. Mais uma vez, eu devia ter feito um shot game aqui. Toda vez que eu falasse Em Chamas, eu tomava um gole, né? Enfim, a arena parece um Ctrl-C, Ctrl-V do Em Chamas. É um espaço que vai ter ali um formato de olho. Então, um negócio ali do Grande Irmão, né? Do 1984. O olho que vigia tudo. Enfim, aí vai ter também nessa arena bichos assassinos, veneno, desastres climáticos. E esse seria, por excelência, o bloco mais frenético do romance, né? Mas, ironicamente, foi a parte que eu achei mais chata também de acompanhar. Eu já tava torcendo pra todo mundo morrer ali, pra me deixar em paz. Ah, sim, tem outro ponto também que me irritou, que é como todo mundo parece se conhecer ali, e como a gente vai ganhando umas explicações até meio desnecessárias. Então a gente vai ver, ah, esse fulano aqui conhece o pai da Katniss, ou aquele Beltrano que conheceu o Cicrano, ah, aquele broche ali do tordo da Katniss, né, era dessa menina. Enfim, tem umas coisas que parecem até meio retcon, não fazem nem muito sentido. Por que que o Haymitch, por exemplo, nunca tinha mencionado que tinha conhecido o pai da Katniss antes? Enfim, né? Não sei se a própria Suzanne Collins também tava meio cansada dessa palhaçada e tava atacando foda-se geral. A gente vai ter, então, também esse uso de músicas e de poemas, que é um recurso que já funcionou muito ali no Esperança, no Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Era um elemento que aparecia de forma muito integrado nessas histórias, né? Mas aqui parece só mais do mesmo, e sinceramente, mais uma vez, cansa. Eu aceitaria a morte de bom grado, se não fosse pela promessa a Leonor Dove de que daria um jeito de impedir o amanhecer na colheita. Então, eu não vou contar necessariamente aqui o final, mas vai acontecer ali uma série de eventos, uma série de consequências para o Haymitch quando ele vai, né, ganhar os Jogos Vorazes, e seria então essa grande virada traumática ali e melancólica do personagem. Só que ela acontece de uma forma muito confusa, quando não piegas. Então, a gente percebe que a Suzanne Collins tentou repetir ali, numa variação até mais dramática, né? Aquele final que a gente já conhece da Katniss e do Peeta, lá do primeiro livro, em que eles quase vão comer ali aquelas amoras venenosas, que eles vão cometer suicídio como uma forma de não se dobrarem à capital, né? Mas, sinceramente, depois de tudo isso, eu também nem tava mais ligando muito. Não quero parecer hater, nem ficar reclamando, eu gosto muito da saga, mas aqui esse realmente parece um livro de tabela, em que a Suzanne Collins não quis se comprometer com muita coisa, o que é estranho, porque ela é uma autora que demonstrou muita afinidade ao dar essa roupagem muito dinâmica para essa realidade do espetáculo, né, aqui desse universo, para esses temas ali da guerra, da manipulação, dentro desse mundo do pós-11 de setembro em que a gente vive. E é doido porque ela vai falar nos agradecimentos do livro, né, como que ela se inspirou no David Hume, que é um filósofo britânico, né, inclusive é uma fala dele também que vai ser usada na epígrafe da obra, se eu não me engano, e ela vai falar mais especificamente ali na ideia do Hume, da submissão implícita, que seria aquele espanto de como muitos
são governados por poucos com tanta facilidade, o que vai ser, né, um tropo levantado aqui nessa história. E de certa forma ela também vai levantar esse tema das fake news, né, essa forma como conglomerados, como governos, como instituições moldam as percepções ali e distorcem a realidade a favor delas. Outra coisa que eu achei interessante nesse livro vai ser o uso de sósias, que vai aparecer aqui, né, que é quando uma colega ali do Rei Mitch, outro tributo ali do Distrito 12, né, ela vai morrer, mas assim, num acidente bem ridículo, bem sem sentido ali durante os desfiles dos tributos, antes dos jogos, né. Eu, sinceramente, eu reli aquela cena e eu fiquei tentando entender como foi que aquela menina morreu. Enfim, essa menina vai ser substituída ali por uma sósia providenciada pela Capital, que é uma garota que ninguém nem sabe de onde veio, que a gente vê que sofreu uma lavagem cerebral das brabas, que vai ser obrigada a participar dos jogos, né, fingindo ser essa menina que morreu do Distrito 12, nesse acidente ridículo, porque obviamente, né, a morte dela foi acobertada ali pra Capital. Então, eu falei que era uma ideia interessante, mas agora que eu lembrei de novo dessa morte, eu tô reconsiderando. Tem coisas que eu gosto nesse livro, mas de fato nenhuma ideia boa sobrevive isoladamente. E eu sempre tento ler as coisas de coração muito aberto. De novo, eu gosto muito da saga. Aliás, de forma geral, eu quase nunca falo de coisas negativamente aqui no canal. Eu tenho sorte de quase sempre gostar do que eu leio, do que eu trago aqui. Então, eu cheguei nesse livro querendo muito gostar dele. Mas no final ele realmente só parece uma fanfic de luxo. É um pastiche ali de personagens, de tramas recicladas. Não existe aquela faísca, aquela virada que a gente viu, por exemplo, no Cantiga. E a promessa, então, era mostrar como que os Jogos Vorazes moldaram ali o Rei Mitch, né? Mas o que a gente recebe é só um rascunho moldado ali pra caber direitinho das expectativas mais rasas dos fãs. Uma narrativa que vai ser repetitiva, que insiste em ritmos e em estruturas que já estão esgotadas. Então, se a experiência de leitura virou também um direito de consumo, né? Tá aqui registrada a minha reclamação como consumidor. Eu não sei se a Suzanne Collins vai escrever um próximo livro aqui do universo, mas eu espero que ele seja melhor, né? Que não seja só um subproduto e se encerre tão somente na referência para servir ali um suposto tropo nostálgico. Mas é isso então, quero saber o que você achou aqui do livro, né? Me conta nos comentários se você já leu Amanhecer na Colheita, o que é que você achou, se você gostou. Vou gostar muito de saber, também de ver ideias diferentes a respeito, né? E se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, para não perder os próximos vídeos. Vai me ajudar bastante também. E é isso então, muito obrigado, um abraço e até a próxima.